Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de desenho? Vamos lá então? Vamos desenhar um gato, tá? Ou seja, a cara de um gato. Nós vamos fazer aqui um círculo, tá? Esse círculo vai ser a base para a gente trabalhar a cara do gato, tá? Dentro desse círculo a gente vai traçar duas linhas. Vamos direto para a aula, tá? Duas linhas, uma vertical e uma horizontal. Essas duas linhas cortando o meio do círculo. Já vamos projetar aqui as orelhas do gato, tá bom? Ó, você note que eu projeto a orelha bem aqui ó, no lado aqui do círculo e venho, antes de chegar ao meio, eu fecho. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Nós temos aqui a base para fazer a cara do gato, tá? Vou fazer aqui só uma ideia aqui do corpo do gato, tá bom? Pronto. Aqui é o suficiente para a gente ter uma base aqui do corpo do gato. Feito isso, nós vamos desenhar os olhos do gato, tá? Vamos traçar aqui como se fosse uma amêndoa. Vamos fazer como se fosse uma amêndoa, né? Formato, tá, de uma amêndoa. E vamos dar o espaço de uma amêndoa para cá e vamos desenhar o outro olho aqui, ó. Ou seja, vamos fazer outra forma de uma amêndoa do lado de cá. Vamos tentar ser bem objetivos, né, nas nossas explicações aqui. Bom, feito isso, a gente tem que achar o local exato do focinho do gato, não é? Então a gente vai imaginar aqui uma amêndoa, mas essa amêndoa aqui não é, esse formato de amêndoa aqui não é ainda onde vai ficar o nariz vai ficar aqui abaixo, ó. Ok? Então tá aqui o focinho do gato. A gente já pode apagar essa aqui, tá? E essas linhas aqui também, porque são só para nos darem a ideia do gato, tá? Nós já vamos aproveitar e vamos fazer aqui a abertura da boca do gato. Bom, eu já vou apagar aqui as linhas ó, que nós fizemos aqui para nos darem a ideia da colocação dos olhos e do focinho, não é? Podemos apagar essas linhas, tá? E vamos reforçar, tá, as linhas que nos interessam aqui. Vamos acertar um pouquinho mais aqui a boca, deixar um pouquinho mais real. A gente vai dar uma inclinação aqui, ó, seria abaixo aqui da boca do gato, não é? E vamos buscar agora dar os formatos, mas dentro do real, não é? Do nosso gato. Bom, o esboço para o desenho, não é? Nós já temos aqui, ou seja, o formato que a gente precisa para fazer o desenho do gato, a gente já tem. Agora a gente só vai ir buscando, não é, a realidade do desenho, retratar, ou seja, a realidade do animal aqui que a gente está representando no desenho. O que você deve observar bem, ou seja, lembrar bem, não é? Vamos dar uma consertada aqui. Sempre que você vê alguma coisa que não está de acordo, que está desbalanceado de um lado para o outro, você vai balancear. Mas sempre que você deve observar bem é a distância entre um objeto dentro do desenho e o outro, entre um objeto e o outro, né, essa distância ela deve ser respeitada, que isso é muito importante, e a proporção de tamanho de um objeto para o outro. Isso é muito importante para você que está aprendendo o desenho, tá? E no demais,
as formas geométricas que mais se assemelham ao objeto em que você for representar no desenho. Ou seja, no caso aqui, usei um círculo para fazer a cara do gato. Se eu usasse um quadrado, eu até conseguiria fazer o gato, né? Porque eu iria arredondando depois, mas a forma que mais se assemelha nesse caso é mesmo um círculo, não é? Aqui eu poderia ter usado um triângulo para fazer aqui a orelha, e assim por diante, tá? Você deve sempre usar formas geométricas que mais se assemelham ao objeto em questão, no caso aqui o animal, não é? Para compor o seu desenho, tá bom? Já tendo aqui a cara do gato, tá? A gente vai sempre lembrar as partes mais salientes no desenho, ou seja, aquelas partes mais ressaltadas, tá? Que estão mais acima. Então o focinho do gato, ele tem aqui, ó, uma parte aqui que fica em destaque aqui acima aqui do focinho, não é? Então a gente deve procurar fazer essa área sobressaltar, tá? Isso é muito importante. Não esquecer das áreas mais claras e mais escuras, que também vão nos dar mais volume ao desenho, tá bom? Se você prestar atenção, você vai notar que o desenho do gato tem aquelas áreas bem mais escuras, não é? E aquelas áreas não tão escuras. Então, a gente deve procurar também passar essa informação no nosso trabalho, tá bom? Vamos fazer cada detalhe mais escuro, não é? Mostrando assim essas áreas, não é? Com isso a gente consegue um pouco mais de informação no desenho e, consequentemente, o nosso trabalho ele fica mais valorizado. Você deve lembrar que a parte aqui, ó, da íris do olho do gato é bem mais escura do que as demais áreas que compõem o olho. Então você já escurece aqui de vez, pode escurecer bastante, não é? Já que no desenho essa vai ser uma área mais escura de todas, se comparando em todo o trabalho. E aqui, ó, os contornos do olho também devem ser escurecidas bastante. Isso é muito importante. Então, o interessante é eu explicar isso para você. Você já tem os formatos, não é? Dentro de um padrão aceitável, né? Proporção, distância, o contorno, não é? Então agora a gente vai enriquecendo o trabalho, criando realismo, ou seja, representando cada detalhe que falta para compor aqui o desenho, tá bom? Você vai ter que observar bastante o valor tonal do grafite que você vai aplicar aqui no desenho. Ou seja, você vai ter que fazer vários tons de grafite, do grafite do lápis, aqui em cima do desenho. E isso vai fazer quem estiver vendo o desenho valorizar um pouco mais o seu trabalho, tá bom? Você deve lembrar, não é, que essa parte aqui, ó, do focinho do gato é mais elevada do que essa área aqui de baixo. E representando isso, você deixa assim uma informação bem explicada e o seu desenho ganha em realismo. Cada área deve ter o seu valor tonal bem trabalhado, ou seja, o valor tonal que eu digo, se você não está me entendendo,
cada grafite colocado tem um valor. Você coloca o grafite nesse tom tem um valor, nesse outro tom tem um valor, nesse outro tom tem outro valor e assim por diante. Esse é o valor tonal, ou seja, a escala tonal, tá? Então você deve observar isso no desenho que você estiver copiando e ir aplicando, né, de maneira correta no seu trabalho. Ou seja, você não pode fazer essa área aqui, por exemplo, que estou fazendo agora, mais escura do que a íris aqui do olho do gato, porque não ficaria bem explicado isso no desenho. Ficaria fora da realidade. Então você vai colocar o valor tonal do grafite, a escala tonal, respeitando a realidade do desenho, tá bom? Gente, não esqueça, nunca esqueça de esfumar, tá? O seu trabalho, suavizando assim o grafite. Com isso você consegue adiantar bastante o seu trabalho. Não repare o algodão aqui não, que ele está bem sujo de grafite, mas isso é para mim interessante que esteja assim mesmo, porque assim eu consigo esfumar bem aqui, ó, levando o grafite de um lado para o outro aqui no trabalho, e com isso eu já consigo um trabalho bem mais suave, não é? De forma que vai ficar mais fácil para mim continuar trabalhando e fazendo os acabamentos necessários aqui no meu trabalho. Se você não tiver paciência para desenhar, gente, melhor que nem comece, tá bom? Teve uma pessoa que, com todo respeito, tá? Vou lembrar disso, com todo respeito, não é reclamando não, mas é só eu tenho que dar uma explicação, não é? Teve uma pessoa que falou para mim, tem que diminuir um pouco o vídeo, um vídeo de 40 minutos, fica entedioso de se ver, não é? Gente, mas se você não tiver paciência para desenho, pintura, ou seja lá o que for que você vier fazer, se você não tiver paciência de ouvir ou ver um vídeo para aprender, você não vai conseguir aprender nunca, não é? O que adianta eu botar um vídeo de 3, 4, 5 minutos, aquele vídeo acelerado, e não tiver explicação nenhuma para você? Eu acho que não vai ser interessante para quem quer aprender, não é? Para quem tem a curiosidade de ver, tudo bem, mas para quem quiser aprender, um vídeo desse eu acredito que não vai somar em nada. Me perdoem, não estou falando, reclamando de ninguém, só estou demonstrando assim a minha posição, tá? O meu entender. Então, pessoal, você vê que quando a gente esfuma, a gente ganha tons de grafite mais claro. E com isso, a gente consegue a gente ganhar tempo, né? Avançar em tempo. Ou seja, a gente consegue fazer o desenho um pouco mais rápido do que se a gente não esfumar. Porque assim a gente consegue valores tonais mais claros, ó, e com isso o desenho fica mais adiantado, não é? Pode até parecer, não é, que a gente está retrocedendo quando a gente apaga um pouco esfumando, mas pelo contrário, a gente está avançando, ganhando tempo, tá? O que não pode acontecer depois que você esfuma é você deixar de prestar atenção naquelas áreas mais escuras e voltar a acendê-las. Isso você não pode esquecer, tá bom? Isso você não pode esquecer de forma alguma, de voltar a acender aquelas áreas mais escuras. Fazendo aqui aquelas faixas mais escuras aqui no pelo do gato, aqui na parte do corpo do gato,
abaixo aqui da cabeça. E você vai perceber que eu vou voltar a esfumar essas áreas, tá? Vou voltar sim a esfumar, sem medo de ser feliz, ou seja, sem medo de fazer o que a gente tem que fazer, não é? Porque se não for assim, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo, que é retratar o gato de uma maneira mais realista possível. Eu sei que vai ter alguém, né? Sempre tem, a gente respeita, mas na verdade sempre tem alguém que se coloca de maneira a demonstrar a sua crítica, ou seja, a demonstrar a sua maneira negativa de ver a coisa, vai falar que o desenho não ficou assim muito bom, mas a gente está só tentando explicar para você como que se faz. É lógico que depois você vai fazer até melhor do que esse, com certeza. Não estou aqui querendo dar uma de quem é o cara que sabe tudo, não. Muito pelo contrário. Cada vez que me proponho a fazer algo para mostrar para vocês, estou aprendendo um pouco mais. Voltando a esfumar o trabalho. Então, pessoal, aquela escala tonal que lhe falei no decorrer aqui das explicações, elas não podem ser desprezadas nunca, tá? Você tem que aprender a distinguir, ou seja, observar, tá? O valor tonal de cada grafite no desenho que você estiver fazendo. As partes mais escuras devem ter o grafite mais escuro. Eu estou fazendo todo o trabalho até agora num lápis só, que é o HB2, tá? Mas vai ter um momento em que vou ter que pegar um lápis mais escuro para fazer aquelas partes mais escuras ficarem verdadeiramente mais escuras, ou seja, retratando a realidade do trabalho, do detalhe do trabalho, tá? Você deve notar que aqui dentro das orelhas, ó, eu quase não trabalhei até agora, porque no desenho que eu estou fazendo, essa parte é a parte mais clara, além do olho também, né? Então eu vou fazer com um lápis ainda mais claro do que o HB, o HB2. Então, pessoal, como eu havia dito, eu estou trabalhando com um lápis ainda mais claro agora, que é o HB. É o HB puro, tá? O HB. Perdão, é o H. É o lápis H. Então esse é o lápis mais claro e eu vou trabalhar aqui essas áreas internas, ó, da orelha do gato. Vou buscar contrastar, ou seja, criar os valores tonais mais escuros com esse mesmo lápis. E aonde tiver áreas mais claras ainda, aí eu solto um pouquinho o lápis, ou seja, eu tiro a força, né, do punho aqui do lápis e faço as áreas mais claras. É muito importante que você observe o valor tonal também com esse lápis, ou seja, com todo o lápis que você estiver trabalhando. Você vai trabalhar áreas mais claras e mais escuras dentro de cada detalhe do desenho. Então, pessoal, estou trabalhando ainda com o lápis H, não é? E fazendo áreas mais claras aqui no desenho, observando aquelas áreas, não é, que devem ser ressaltadas com um tom mais escuro, ainda que nessas áreas mais claras do trabalho. Eu vou fazer aqui, ó, uma área mais clara aqui em volta da íris do olho, de leve. Buscar os contrastes aqui, ó, nas áreas, ainda aqui nas áreas brancas aqui do olho. Vou trabalhar agora as áreas mais escuras de todo o trabalho. Digo as áreas mais escuras mesmo, tá? Não vão ter áreas mais escuras do que essa. Então eu trabalho agora com o lápis mais escuro que eu tiver. Ó, ressalto aqui
a íris do olho ou dos olhos e a parte de contorno dos olhos, tá bom? E também a abertura aqui da boca, a narina do gato. Todas as áreas mais escuras vou trabalhar com esse lápis. Como também aquelas áreas em que tenham um valor tonal mais claro do que essa área, eu também trabalho com esse lápis, sendo que forçando menos ele. Vamos buscar contrastar aquelas áreas mais fechadas do trabalho, criando assim pontos de visualização que nos dá a referência, não é, de todo o conjunto do desenho. A gente vai buscando escurecer as áreas mais escuras. Com isso a gente cria um realismo a mais, não é? E o nosso trabalho, consequentemente, é mais valorizado. Você lembra, recapitulando a nossa aula, você lembra que no início nós criamos formas geométricas, não é? Para conseguir obter a forma necessária para a gente iniciar o desenho. A gente trabalhou com proporção e distância, não é? E com isso a gente consegue fazer assim um desenho dentro do aceitável, dentro do parecido com o real, não é? Bom, pessoal, agora vamos trabalhar aqui os bigodes do gato, tá? O bigode ele tem que ser algo bem preciso. Vou trabalhar com um lápis um pouco mais claro para a gente fazer aqui o bigode. Deve ser bem precisa essa puxada aqui do grafite, ó. Tá bom? E a gente deve, à medida em que os bigodes estão mais perto aqui da cara do gato, eles estão mais curtos. E à medida em que se afastam, são maiores. Lembrando que tem uns pestilozinhos que saem daqui de cima, não é? Feito isso, a gente vai abaixo dessas bigodes que nós fizemos com a borracha e vamos criar aqui uma iluminação aqui abaixo, tá? Abaixo de cada linha dessa que você fez, ó, nós vamos trabalhar uma iluminação aqui, ó. Olha só. Ficou entendido agora? Depois a gente pega o lápis mais escuro, o HB número 2, e volta a trabalhar a saída aqui dos bigodes, só a saída, tá? Acompanhando na mesma direção da onde nós fizemos as primeiras puxadas. Só para afirmar aqui, ó, o bigode, ou os bigodes, não é? Então, pessoal, terminamos assim mais uma aula de desenho com o tema de gato, ok? Desenho de animais, um esquema de desenho desde o princípio, tá? Valor tonal, explicações sobre o valor tonal e proporção, né? Ok, gente? Abraços, até a próxima aula.